Bom dia, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como é bom estarmos reunidos na casa do Senhor, como é bom podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos que estão desse lado, se puderem ficar aqui, para que a gente tenha uma visão mais próxima, aproximada. Nós estamos estudando pessoas como nós, personagens do Antigo Testamento. Nós temos aprendido que na igreja ou no trabalho do reino de Deus, as pessoas não são perfeitas e as pessoas mesmo assim são usadas, capacitadas, fortalecidas, instruídas e são instrumentos na mão do Senhor. Graças a Deus por isso, porque todos nós somos falhos. E o Dalton sempre diz que a Bíblia é um livro maravilhoso porque ela não trata somente das coisas bonitas, não mostra somente as pessoas perfeitas, mas mostra também as imperfeitas. E as imperfeições, conta as histórias negativas e positivas das pessoas que trabalharam e que desenvolveram o plano de Deus para que nós chegássemos aqui na certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar dando início à nossa escola bíblica dominical. Pai amado, nós louvamos ao Senhor e somos gratos porque o Senhor tem nos dado vida e vida em abundância. E eu te peço a Deus nesta manhã que eu possa ser usado pelo Senhor para transmitir aquilo que estudei e aquilo que está na sua palavra. Que nada que eu fale seja de mim, mas venha do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vivemos numa comunidade. Nós vivemos num meio onde as pessoas se reúnem com um propósito. Qual é o nosso propósito como igreja? Nosso propósito como igreja é anunciar o Evangelho. Anunciar a Jesus, mostrar que a mensagem dele é uma mensagem que transforma e trazer essas pessoas para esse meio. Essa é a finalidade da igreja. Mas por que você vem à igreja? Por que você deixa os seus afazeres, você deixa a sua casa e você vem para a igreja? Porque é bom. Quem concorda que vir para a igreja é bom, levante a mão. Graças a Deus, né? Porque senão você estaria aqui empurrado, né? Graças a Deus porque você concorda com isso, que vir para a igreja é bom. Na igreja nós temos as coisas boas da igreja. Por exemplo, sexta-feira nós tivemos uma comunhão gostosa, 5 tipos de sopa missionária, atingimos o nosso objetivo e foi maravilhoso, foi uma bênção, foi bacana. Mas na igreja também nós temos algumas coisas que podem não ser tão boas. Por exemplo, existe inveja na igreja? No Paraguai. Ciúme. Existe ciúme? No Uruguai. Eu acho que é por aqui também. Tem momentos assim que você pode. Esses dias nós estávamos numa reunião e o pastor falou que tem momentos que você pode pensar: o que eu estou fazendo aqui? Por quê? Porque a igreja é feita de gente como nós. Todos nós temos os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas aspirações, e nós temos algo chamado ego. Todos nós temos o ego. Todos nós somos egoístas, no sentido amplo da palavra. Ou alguém aqui trabalha exclusivamente para o outro. Você come para o outro, você come para sustentar o teu corpo. Miriam, foi a irmã mais velha de Moisés. E a irmã mais velha de Arão, filha de Joquebede e filha de Arão. Essa família
teve um papel fundamental na saída do povo do Egito. Moisés foi profeta usado por Deus, mas ele tinha um problema na fala, não conseguia se expressar. Dizem que ele era gago. E então Arão foi o porta-voz. Miriam teve um papel fundamental nessa história, porque ela colocou Moisés, como nós vimos lá, quando estudamos Joquebede, ela colocou Moisés, Joquebede colocou Moisés no cesto de vime, ou de junco, colocou no rio, e Miriam trabalhou para que chegasse a filha de Faraó. E ali ela também deu um jeito, não no sentido brasileiro, mas ela ligou as pontas para que a filha de Faraó adotasse o seu irmão e trouxesse a sua mãe, Joquebede, para cuidar do filho, do próprio filho, sendo que os filhos hebreus estavam condenados à morte, porque o Faraó achava que eles estavam crescendo muito. Então Miriam teve um papel fundamental. Vamos ler o que está escrito no livro, o que aconteceu depois. Isso tudo nós já vimos. Vamos ler aqui no capítulo 12, de Números, do 1 ao 16. Capítulo 12 de Números, fala assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre da sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Hazerote, e acampou-se no deserto de Parã. A palavra diz que Miriam ficou com ciúme de Moisés, porque Moisés se casou com uma cuxita, que não sei se é parente do Roberto Kuczynski. O nome dessa menina era Zípora. Moisés casou com ela e começou a escutar também a mulher, porque todo homem escuta a mulher. E o desfecho maior foi porque o sogro de Moisés falou alguma coisa e ele escutou e deixou de escutar Arão
e Miriam. Aí o ciúme se inflou, se encheu. Se nós tivéssemos visto Miriam, ela devia ter ficado vermelha naquela hora. E dizendo assim, mas, aí ela vai lá por mão e diz assim, será que Deus não fala com nós também? Não fala com a gente, só fala através de Moisés? Só que Deus é onipotente e onipresente e escutou isso e não gostou. Chegou diante de Miriam, que era uma moça obediente, chamou eles e colocou sobre ela lepra. Miriam era uma menina obediente a seus pais, não deve ter sido fácil para Miriam deixar suas colegas na época, para ir ficar, quando a gente vê a Bíblia, a gente acha assim que foi tudo tão fácil, que ela colocou no rio, e em 2 minutos já estava ali, a filha do faraó, que já pegou, mas aquilo deve ter levado um bom tempo. Ela deixou dos seus afazeres, ela mostrou que teve coragem e esperteza para fazer tudo isso. Hoje em dia, se você manda o teu filho fazer alguma coisa, nós aqui, a maioria tem filhos, os filhos devem obediência ao pai. Eu tenho 3 filhos. E agora no carro, a minha esposa disse para mim assim, não está fácil com o Thiago. Foi ou não foi? Não está fácil com o Thiago, porque a gente fala e ele não obedece. E ele tem uma resposta para tudo. Para tudo ele tem uma resposta. Miriam foi obediente. Foi dito para ela fazer, ela fez. Agora, nós como pais devemos lembrar a ordem de Deus a respeito dos filhos. Qual é a ordem de Deus com relação aos nossos filhos? Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Sem dúvida, os pais de Miriam devem tê-la ensinado a respeito do Senhor e devem tê-la treinado para ser obediente. Nós temos essa dificuldade porque a sociedade coloca que você não pode educar o seu filho. Como é que é a lei agora, a lei da palmada, que parece que já foi votada, já aprovada, já foi sancionada, a presidente já assinou, você não pode mais dar uma palmada no seu filho. Eu lembro que há um tempo atrás, quando o Daniel estava no colégio, e aqui não estou expondo ninguém, só estou falando o que aconteceu. O Daniel devia ter uns 10 anos mais ou menos, no São José, 10, 12 anos. E aconteceu dele estar na sala e falar com o menino, que o pai era muito bravo. E na sala tinha uma menina, ou um menino, que a mãe era juíza. Nossa, fui chamado no colégio. Porque eu estava sendo muito duro com meu filho. A diretora me conhece e disse, olha Mário, só cuide com o Daniel, com o que ele está falando, porque nós sabemos como que você é. Você não sabe como é que eu sou dentro de casa. Nossa, mãe. Mas poderia ser um problema. Hoje, crianças... E outra ocasião, ele disse, eu vou chamar o conselho tutelar. O Daniel falou. Eu pense num rapaz esperto. Eu disse, tudo bem, meu filho, o conselho tutelar tem dois lados. O lado do filho e o lado do pai. Ele vem aqui, eu conheço o diretor eu até posso chamar ele, o Erlon, ele vem aqui. Não é você, Erlon, outro. Ele vem aqui, nós conversamos e se for o caso, ele leva você para uma instituição. Se você não está bem cuidado aqui, ele vai levar você para um lugar onde você vai ser bem cuidado. Nunca mais falou em conselho tutelar. A Miriam era uma mulher talentosa. Se fosse hoje, Miriam seria líder do louvor. Ela era musicalizada, essa palavra... mas ela tinha musicalidade, ela tinha assim,
condição que eu não tenho de cantar ou de tocar instrumentos, de coordenar. Se fosse hoje na igreja, ela seria líder das mulheres, porque ela tinha liderança nata. Moisés cresceu e recebeu de Deus a missão de liderar o povo da escravidão egípcia. Houve muitas lutas e demora, até que finalmente o povo de Israel conseguiu sair do Egito e atravessar o Mar Vermelho. E foi aí que mais uma vez Miriam apareceu. Miriam ocupava um lugar de destaque entre o povo de Israel e estava ajudando os irmãos, Moisés e Arão. Então Arão era sacerdote. Parece que os três formavam um conselho. Era responsável pela vida inteira do povo de Israel. Talvez Miriam representasse o ponto de vista feminino perante os seus irmãos. De qualquer forma, ela foi uma reputada líder em Israel. O próprio Deus disse em Miqueias 6,4: enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Vemos Miriam como profetisa, como iniciadora do louvor criativo, como incentivadora das outras mulheres no louvor. Então, Miriam era a cara, a mulher. Tinha Moisés, Arão, Moisés profeta, Arão sacerdote, e Miriam era uma líder. Ela representava o pensamento feminino, na época em que as mulheres não tinham tanta expressão. Mulher e nada era quase a mesma coisa naquela época. Graças a Deus que Jesus veio e mudou isso. Miriam era uma mulher ambiciosa. Ela queria mais. Foram anos e anos no deserto e parece que Miriam foi mudando. O seu coração se tornou amargo. Será que ela ficou com ciúme da esposa de Moisés, a Cuxita? Que eu esqueci o nome? Zípora. Uma mulher estrangeira que ou usou isso apenas como desculpa porque estava com medo de perder o prestígio entre as mulheres. De repente, entra uma outra mulher na vida daquela nação, do lado de Moisés, e de repente ela vai perder o prestígio. A Bíblia não nos conta exatamente o que aconteceu, mas sabemos que ela ficou ciumenta. Números 12:2 diz assim: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não fala mais por nós? Ela ficou orgulhosa também. Não tem falado o Senhor também por nós? E aí ela fez uma coisa que nas igrejas quase não tem. Ela foi fazer fofoca. Não tem, só lá no Paraguai, Uruguai. Ela foi fazer fofoca, ela foi falar com Arão. Parece que ela ficou fofocando no ouvido de Arão. Ficou assim, ó, Arão, olha aqui, o tempo todo, nós aqui. Ela o tempo todo reclamando para Arão, Moisés, do seu irmão e da cunhada Zípora. A tragédia é que Arão, sendo um homem fraco, não a repreendeu. Irmãos, no muito falar há transgressão, mas o que guarda seus lábios é prudente. Provérbios 2:10 eu conheço de cor, e muitas vezes eu caio, porque eu não pratico. Falar demais pode prejudicar a gente. Então a gente tem que cuidar muito com o que fala. E Miriam foi lá no ouvido do irmão. Qual que era o objetivo dela? O que ela estava procurando? Será que ela estava procurando fortalecer o irmão Moisés, para que ele pudesse desempenhar a sua tarefa? Ou ela estava tentando, se não tirar o lugar de Moisés, pelo menos assegurar o lugar dela nessa história? Fofoca, orgulho e ciúmes entre os obreiros ou entre os crentes são coisas tristes e perigosas. Isso nós não precisamos nem comentar muito. Mas quantas vezes há crentes com ciúmes dos dons de outros membros da igreja? Por exemplo, aqui na igreja, eu, o Almindo e o Rony cantamos muito bem.
né? Nós fazemos um trio assim, divinal, estragamos qualquer música, que é a nossa afinação. Mas cantamos. Nós temos irmãos aqui que têm o dom, que cantam bem, que louvam ao Senhor. Imagine se nós, esse trio que eu falei, tivesse ciúme e motivasse alguma coisa, pudesse fazer intriga e quisesse estar ali em cima. Misericórdia, coitado dos irmãos, porque o negócio não é muito bom, principalmente da minha parte. Eu consigo atravessar até o parabéns para você, né, Eliseu? Quando começa a cantar parabéns para você, o violeiro tem que se ajeitar, arrumar ali, porque é bom. O que aconteceu com isso? Também tem crentes que se orgulham dos próprios dons e se ufanam, e se autopromovem. Devemos lembrar constantemente de Gálatas 5:26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja dos outros, e sempre considerar cada um os outros superiores a si mesmo. Miriam, ela deu um exemplo daquilo que nós devemos ser e daquilo que nós não devemos ser, daquilo que nós devemos fazer e daquilo que nós não devemos fazer. E está ali na Bíblia. A história dela serve para nos mostrar algumas coisas que nós precisamos aprender. O que aconteceu? O que Moisés fez nessa situação? Vejamos a atitude de Moisés nessa triste história. O que se destaca são a força e o domínio próprio de Moisés nesta situação desagradável de divisão entre a liderança do povo. Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta às acusações falsas. Ele não fez nada a não ser entregar o problema na mão do Senhor. O próprio Deus é o melhor defensor e o campeão da sua própria honra e de seus filhos. Também deve ter sido muito desagradável para Moisés o fato de os membros da sua própria família contestarem a sua liderança. Moisés, ali diz que ele era muito manso, muito manso, o mais manso dos mansos, era o mais manso do mundo. Irmão, você já deve ter passado por isso. Todos nós temos orgulho e o ego é forte. Quando acontece alguma coisa e você é contrariado, aquilo sobe, E tem a palavra que a irmã Jura Silene sempre usa: você é sanguíneo. O sanguíneo é mais rápido, aquilo já fica vermelho e se não tiver domínio próprio, ele lança a palavra. E a palavra lançada, a flecha atirada, não volta atrás. E aí a pessoa muitas vezes magoa o outro. E nesse quesito eu tenho nota 10. Falo demais. Já magoei muitos irmãos, já pedi muitas vezes perdão, e graças a Deus que nós vivemos em igreja e nós recebemos o perdão. Porque nós não somos perfeitos. Assim como Miriam, eu não sou perfeito. E longe de mim querer dizer que sou perfeito, que sou melhor do que aqueles que estão no mundo, daqueles que não entram às portas da igreja, que não estão aqui. Eu sou pecador, e sou orgulhoso, e sou egoísta, mas eu estou aqui para trabalhar isso, e preciso da ajuda dos irmãos, para que nós possamos não receber o castigo que Miriam recebeu. Às vezes surgem problemas e fofocas, e a única coisa sensata a fazer é entregar os problemas na mão de Deus, como Moisés fez. Quantas vezes as fofocas na igreja destroem a união entre os irmãos de sangue e entre os irmãos do corpo de Cristo. Nós já vimos, e eu tenho certeza que muitos irmãos aqui já viram, o irmão sair da igreja por causa de fofoca, procurar outro lugar para congregar. Mas a solução está em deixar nas mãos de Deus.
Miriam foi disciplinada pelo Senhor. Deus não se agradou da rebeldia de Miriam, falando com Arão contra seu irmão e reclamando erradamente por sua parte do ministério. Deus chamou os dois, como está ali na leitura que a gente fez, e falou da fidelidade de Moisés e do seu relacionamento especial com Moisés. Deus disse assim: Moisés é o meu profeta, eu falo com ele boca a boca, eu falo direto com ele. É interessante notar que o versículo 9 diz assim: a ira do Senhor contra ele se acendeu. Deus se irou de Arão também, mas foi Miriam que recebeu o maior castigo. Fala, irmão. Acho interessante visualizar na história duas atitudes. A atitude de Arão, quando veio receber a fofoca, né? Ele não teve postura de repreender a irmã ou orientar ela de uma maneira diferente, então ele aceitou e foi repreendido junto. Tá certo que o castigo veio só sobre a sua irmã, mas ele teve um papel fundamental na história, porque se ele tivesse agido de uma forma correta, ele teria repreendido a sua irmã. Na lição passada nós aprendemos sobre isso, que Arão foi uma bênção, mas também errou quanto a isso. E a segunda coisa que me chama a atenção é em relação a como ela aborda o pecado, a fofoca, né? Ela traz assim, eu acho que hoje existe uma fofoca gospel, né? Ah, tá sabendo, fofoca gospel é uma nova modalidade. Ou chega assim: ah, irmão, tô sabendo que a irmã está em pecado, vamos orar, né, pela irmãzinha lá, e conta o pecado da outra, só para poder pedir oração. Então é um jeito diferente. Ela chega ali e fala assim: olha, Deus vai falar conosco também, não sei o quê. Então ela usa tipo, bota Deus no rolo para fazer uma fofoca, para fazer uma intriga. Então, na verdade, a gente tem que cuidar muitas vezes a gente fala assim, a gente perdeu o sentido assim de o que é fofoca. A gente começa, através de uma atitude boa, de uma coisa boa, fazer algo que pode destruir alguém. Então tem que cuidar com esse sentido assim, tipo, eu estou bem intencionado, mas o que eu vou fazer às vezes não vai gerar fruto. Vai gerar fruto? Vai, então eu vou fazer. Se não vai gerar fruto, então eu retenho, porque isso é pecado também. Oi, fala lá, Adal. Tem que falar no microfone que nós estamos ao vivo. Eu vejo assim que um bom da Bíblia é isso, né? Tem vários ângulos de você enxergar o mesmo fato, né? E é uma das características da palavra. Mas eu vejo que a questão ali entre Miriam, Arão e Moisés era uma questão familiar. Era uma questão que podia ser resolvida em família, né? A minha Bíblia fala que era uma mulher etíope, né? Os etíopes hoje são negros. Não sei se havia também naquela época uma questão de discriminação, né? A Bíblia não fala sobre isso, né? Deixa longe disso. Mas a questão ali era familiar, né? Tinha um problema familiar ali, né? E Miriam cai na asneira de botar Deus no meio, né? Ou seja, não tinha nada a ver com a história. E já que nós estamos numa classe de EBD, o Mário, não sei se o Mário tem a resposta, mas se não tiver eu vou perguntar, porque eu não gosto de passar com dúvida, que há anos que eu tenho essa dúvida e esse assunto volta e aparece. Já que o pastor está aqui, vamos ver se ele ajuda também. Eu não sei por que Arão tinha sempre, era o café com leite da história, né? Lá no evento lá do bezerro de ouro, né? O povo inteiro é punido, todo mundo é punido, e Arão, que foi que organizou ali aquela festa ali e tal, se limpou, né? Se salvou da brincadeira. Agora de novo, né? Arão de novo, junto com Miriam, os dois fofocando, né? E ele, como sacerdote ali, ele se livra de novo, né? Então, eu não sei qual que era de Arão, né? Mas seja lá o que for, eu quero ter alguma coisinha com ele também, né? Não sei o que ele faz, né? Porque ele está sempre com salvo-conduto, né? Está sempre livre da mão pesada de Deus, né? Eu tô nessa aí, né? Vamos ver como é que ele faz para ter essa carta aí na manga. Nós vimos na aula passada que nós falamos de Arão, justamente esse traço da personalidade de Arão,
que não se comprometia de fato, apesar de ter sido, estar na galeria dos heróis da fé. Os pediram para fazer o bezerro de ouro, ele fez. Agora, com Miriam, a mesma coisa. E outra, presta atenção, Arão ficou morrendo de medo. Imagine, a irmã dele ficou branca como a neve, na frente dele, lepra. Lepra não é assim. Só Deus para fazer a lepra acontecer instantaneamente, porque a lepra é um processo. Imagine como que Arão ficou. Ele branqueou de medo naquele momento. Mas o que fez Arão? Arão ficou quieto. Ele não disse nem sim nem não. Mas na verdade ele também tinha o mesmo sentimento, porque quem cala, e é o que complementando o que o Eliseu falou, quem cala consente. Na Bíblia nós temos a orientação com relação a tratar a fofoca. Primeiro você trata com o irmão. Segundo, você traz uma testemunha. Se não resolver, leva para a igreja. Naquele tempo não tinha essa orientação. Então, aconteceu o que aconteceu. Mas não foram apenas Miriam, Arão e Moisés e sua família que foram afetados pela ambição de Miriam. O povo atrasou a sua viagem em 7 dias por causa disso. Uhum. Temos que estudar, vamos falar com o pastor aqui. A Bíblia não coloca o porquê que Arão tinha, né, entre parênteses, salvo-conduto. Mas se nós pegarmos o contexto, quando Moisés ele se coloca diante do Senhor e não consegue fazer, Deus chama então seu irmão para ser o seu porta-voz. Deus o chama e coloca sobre uma tarefa para realizar isso. E em todas as vezes que nós pegarmos a hora que Arão fica em cima do muro, nós vamos perceber que rapidamente há um arrependimento. Nesse próprio texto que nós vimos aqui, diante da sua irmã, quando Miriam ela fica toda leprosa, ele já se arrepende rápido. Existe um outro personagem com a mesma característica, Davi, homem segundo o coração de Deus. Ele errava. Mas qual era a característica de Davi? Logo após o erro, quando ele caía em si daquilo que estava acontecendo, ele se arrependia dos seus atos. Arão tinha essa mesma personalidade. Ele era induzido a errar? Era. Como foi colocado, ele tinha um pouco de personalidade pouco fraca, era fácil trazê-lo para o erro. Mas nas 2 vezes que nós vamos perceber isso, ele rapidamente reconhece o seu erro. E a Bíblia não coloca, mas que ele chegou, se ajoelhou e se prostrou e pediu perdão, como fazia Davi. Mas nós vamos perceber que ele se arrepende disso. Então, provavelmente, podemos fazer um estudo um pouco mais aprofundado, mas provavelmente seria essa a razão pela qual alguns sofriam e ele saía um pouco, escapava, porque ele se arrependia rápido ao ver o erro. Mas podemos fazer um estudo um pouco mais aprofundado, mas nas 2 passagens, tanto do bezerro quanto da sua irmã, o que se percebe é isso. Não sei se ajudou um pouco a compreender. É que na semana passada nós estudamos sobre Arão, daí eu lembrei do texto que a Bíblia trata Arão como o santo do Senhor, Salmo 106, versículo 16. Tiveram inveja de Moisés no acampamento de Arão, o santo do Senhor. Tipo assim, a Bíblia trata ele como o santo do Senhor, então ele tinha essa capacidade de arrependimento muito rápida, né? Então não precisava ele ser punido para ele se arrepender. A punição, acho que sempre, a intenção, acho que de Deus quando pune alguém, no sentido bíblico aqui, era que a pessoa possa ser repreendida. É a mesma coisa da disciplina que a gente faz com nossos filhos, né? A gente chama eles para disciplina, põe no pensamento lá, para eles pensarem um pouco, ou refletir, né? Ou põe de castigo. Na verdade é para que ele se arrependa. E ele tinha essa capacidade de arrependimento assim que se ligava no que tinha acontecido.
Então, se não há necessidade de pôr no castigo, já se arrependeu, beleza. Então, eu acho que por isso. E aí entra uma necessidade da gente de se arrepender, porque o ego é muito forte e nem sempre a gente reconhece que está errado. Geralmente a gente está certo, o irmão é que está errado, trazendo para o contexto da igreja. Ali fala assim, muitas vezes por causa do pecado de uma só pessoa, a igreja não vai para frente, fica parada. É bom lembrar que quando um membro do corpo peca, todos são afetados, porque nenhum de nós vive para si. Romanos 14, 7. Miriam é uma ex-líder no anonimato. Seria assim, está na igreja, mas está no banco, ficou no banco. Já foi líder, já teve o seu ministério, já teve o seu trabalho, e hoje está no banco. Tá? E vindo para a igreja, e às vezes ainda mal olhado pelos irmãos. Infelizmente, depois desse incidente, nós não sabemos mais a respeito de Miriam, a não ser pela referência da sua morte. Parece que ela perdeu a posição de liderança com seus irmãos e entre as mulheres na direção do louvor ao Senhor. Como é triste quando um líder peca e cai do pedestal. Devemos orar a favor da liderança de nossa igreja e denominação e daqueles que ocupam cargos de liderança na igreja, seja entre as crianças, adolescentes, jovens, homens ou mulheres. Devem tomar cuidado, lembrando sempre o sábio conselho do apóstolo Paulo: aquele que pensa que está em pé, veja que não cai. O apóstolo Paulo é fantástico, porque ele nos ensina a trajetória do cristão. Ele é um homem que trabalhou muito para o evangelho e sempre dizia: eu sou o pior dos pecadores, eu não sou nada. E no fim deixou o legado que deixou. Lembramos sempre os perigos da inveja, fofoca, ambição no meio cristão. Existem pessoas crentes que gostam de se promover, mostrar seus dons de maneira orgulhosa ou criticar a liderança da igreja. Há também mulheres que gostam de promover seus maridos, como fez Jezabel com o mau rei Acabe. Também existem mulheres como a mãe de Tiago e João, que era ambiciosa para com seus filhos, querendo para eles o lado direito e o lado esquerdo do Senhor. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho, quando saíste do Egito. Lembre sempre disso. Apesar de todo o trabalho que Miriam fez, dela ter colocado Moisés no lugar certo, ligado as pontas para que Moisés estivesse sendo criado pela filha de Faraó, para que isso depois possibilitou que ele pudesse retirar o povo do Egito. O trabalho que ela fez no louvor, assessorando seus irmãos na liderança, nada disso deixou Miriam numa situação privilegiada. Ela foi castigada por Deus por causa da sua inveja, por causa da fofoca, por causa das intrigas, por causa daquilo que ela fez. O que a inveja fez com Miriam? Afastou Miriam de Deus. Tirou ela da presença de Deus. O trabalho que fizemos no passado, o que nós podemos aprender com a história, com essa história de Miriam. O trabalho que fizemos no passado, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós construímos, aquilo que nós dedicamos, aquilo que nós ganhamos para o Senhor, o evangelismo, tudo que nós fizemos no passado, não garante que o nosso caráter está de acordo com a vontade de Deus. Aquilo que nós fizemos, passou. Nós temos que estar constantemente trabalhando para o aperfeiçoamento do caráter. O aperfeiçoamento do caráter é uma obra diária na vida do cristão. Todo dia nós precisamos estar olhando para nós mesmos e verificando aquilo que nós estamos fazendo, se está de acordo com a vontade de Deus. Se é isso que Deus aprova, ou Deus vai tocar a gente e vai nos deixar com lepra. Deus o livre.
Como que nós podemos executar essa lapidação do caráter? Como que nós podemos olhar para isso? É com oração, ouvindo a palavra de Deus e dando testemunho daquilo que nós aprendemos. Miriam nos ensina muito. Nos ensina o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Uma mulher como nós, uma mulher como as mulheres que aqui estão, mas que nos ensina também aos homens, nas atitudes. Eu estava comentando com o Eliseu que é difícil falar de mulher nas aulas, agora nessas aulas, nessa revista, nós temos falado de pessoas. Quando você fala de atitudes, no livro que nós estávamos anteriormente, Dieta Espiritual, nós falávamos de atitudes que você deve ter, e é genérico. É generalizado, não genérico. O genérico é agora, que tem homem e mulher. Como é difícil falar de mulher, das mulheres, porque é totalmente contrário à nossa natureza masculina. Mas nós somos uma só diante de Deus. Diante de Deus, as nossas atitudes equivalem. E nós precisamos aprender com elas. Quando fala da promoção, e às vezes você pode achar que você é melhor que o irmão. Eu posso cair na desgraça de achar que a minha aula é melhor que a do Eliseu. O pastor pode achar que prega melhor que um outro pastor. O Dalto pode achar que toca melhor do que baixo que o Gustavo. Mas nós temos que lembrar que tudo que nós fazemos é para o Senhor. E eu adoro não porque não devo adorar nada, mas eu gosto das aulas do Eliseu. Eu gosto de ouvir o Eliseu. Eu gosto de estar aqui presente para poder ouvir, porque se prepara. Se eu estou aqui dando aula, ontem eu estava comentando com uma pessoa e disse assim: a melhor coisa que aconteceu para mim é ser professor da Escola Bíblica Dominical. Porque daí eu não estou só ouvindo, eu tenho que me preparar. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que pesquisar a fonte, eu tenho que olhar e venho aqui e escuto os irmãos participando da aula. Como o Dalto bem disse, a Bíblia é maravilhosa porque ela permite várias interpretações. Deus faz isso de uma maneira soberana e maravilhosa. Porque o texto o que nós estudamos hoje de Miriam, numa próxima aula, pode ser vista de outra forma. Porque a Bíblia trata de um único assunto: o relacionamento de Deus conosco, seus filhos. E nós aprendemos a cada vez que lemos a palavra um pouco mais. Amém? Vamos então cuidar daquilo que nós temos ensinado aos nossos filhos: a obediência ao Senhor ou o caminho da ambição ao mundo. O que você tem ensinado ao seu filho? O que eu tenho feito para controlar as minhas ambições pessoais e me manter submisso a Deus? Vamos pensar nisso e, ao exemplo de Miriam, vamos fazer a primeira parte e lutar para que não façamos a segunda. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós louvamos e bendizemos ao Senhor. Somos gratos pela sua bondade e pela sua misericórdia. Agradecemos a Deus porque o Senhor é bom e em tudo tem nos ajudado. Pedimos que seja conosco, Pai, dando-nos sabedoria para permanecermos firmes no propósito de servir com alegria. Que nós possamos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus a toda criatura, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, do nosso testemunho. E que as pessoas possam querer experimentar o que nós temos vivido na presença do Senhor. Ajuda-nos, Pai, como pais, que possamos orientar os nossos filhos nos caminhos que devem andar. Que eles nunca se desviem, que façam as escolhas corretas e que o Senhor esteja os orientando nessas escolhas. Seja conosco nesse dia, fortalece-nos a fé. É a oração que eu faço agradecido. Em nome de Jesus, amém.